Meus amigos, por um tempo o Brasil tornou-se fonte de inspiração na parte gospel para o mundo em geral, inclusive Moçambique. Eu sou moçambicano proveniente da província de Manica, cidade do Chimoio, e eu estou neste vídeo para testemunhar o quanto o Brasil tornou-se fonte de inspiração para Moçambique na parte gospel, ou melhor, na área evangélica. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal África Ação Gospel. Para todos aqueles que não me conhecem, aqui quem vos fala é o vosso querido irmão Aníbal Francisco, moçambicano, residente atualmente na cidade do Chimoio. Meus amigos, sendo sincero com vocês, falar de Brasil é falar de uma nação muito, mas muito abençoada por Deus. Brasil, por um tempo, tornou-se fonte de avivamento para o mundo, inclusive Moçambique. Meus amigos, não só por um tempo. Até então, melhor, neste exato momento que eu estou a conversar com vocês, Brasil ainda é fonte de inspiração para os moçambicanos. Eu não estou aqui para poder assim vos iludir, mas eu estou a ser muito sincero para com vocês. Eu sou moçambicano e o meu testemunho é verdadeiro. Quase 99% de louvores mais escutados aqui no Moçambique são louvores do Brasil. Isso querendo nos mostrar que até então Brasil torna-se fonte de inspiração, torna-se fonte de avivamento espiritual para Moçambique. Meus irmãos, é o seguinte, Deus ele não levanta uma pessoa por acaso, Deus ele não levanta uma nação por acaso. Um dos países que Deus levantou para tornar fonte de inspiração para muitas nações, inclusive Moçambique, é o Brasil. Eu admiro bastante o nível de sede que os brasileiros têm na busca intensiva à pessoa do Espírito Santo. Falar de brasileiros é falar de pessoas, de uma certa forma, tornam-se inspiração para os moçambicanos, na sua forma de buscar, na sua forma de comunhão, na sua forma de adorar a Deus. Digamos o seguinte, Brasil tornou-se fonte de inspiração no passado e corre risco presentemente não ser mais fonte de inspiração para os moçambicanos, melhor para os outros países, por causa de alguns problemas que eu vou mencionar no vídeo de hoje. Antigamente a nossa forma de orar, a nossa forma de buscar a Deus, se inspirávamos nos brasileiros. Mas atualmente eu vejo que as coisas estão a mudar. Por quê? O Brasil é uma nação que Deus levantou para de uma certa forma inspirar muitas nações em forma de buscar a Deus. Então no passado foi uma das nações que mais inspirou Moçambique. Mas atualmente com alguns problemas que estão a acontecer, de uma certa forma o Brasil poderá não ser mais fonte de inspiração para os moçambicanos. Porque eu falo de moçambicano e não falo dos outros países. Porque eu sou moçambicano e estou ciente de tudo aquilo que está a acontecer no Moçambique. Então, corre risco, presentemente ou no futuro, não ser mais fonte de inspiração na parte evangélica ou na parte gospel por causa de alguns problemas que têm acontecido, que têm afetado o mundo em geral. Quando eu me converti, quase em todas as casas que eu andava, era muito visível, era muito notório escutar pregações brasileiros, pregações muito fortes, pregações poderosas, louvores tremendas e super impactantes. Mas agora é diferente, agora já é raro eu poder assim escutar ou ouvir em uma casa uma pregação do Brasil. Não porque eles não escutam, eles escutam, mas não com muita frequência, ou melhor, não como antes. Antigamente eu ficava muito surpreso, até eu me questionava, afinal de contas, além de Brasil, não existe uma outra nação que podemos assim explorar pregações, ou melhor, a cultura gospel. Agora no tempo em que nós estamos, eu vou glorificar a Deus porque o conhecimento da palavra de Deus está a se multiplicar cada vez mais nos irmãos moçambicanos, melhor aqui no Moçambique, né? Além de se pregar Cristo, prega-se mais de alguém, prega-se mais de pessoas. No altar não é um ringue de boxe, no altar não é um lugar em que você deve exprimir a sua mágoa por alguém, porque o povo de Deus espera de uma forma ansiosa para ouvir a palavra de Deus. Porque quem morreu na cruz de Carvalho não é aquele que te odeia, quem morreu na cruz de Carvalho não é aquele que não quer ver com que a tua vida ou com que as tuas coisas, com que o teu ministério não ande. É o Senhor Jesus Cristo. Então no altar é para falarmos a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não é para falarmos a respeito de falhas de um pastor, falhas de um levita, falhas
de uma outra igreja. Na verdade, eu tinha acompanhado alguns vídeos polêmicos onde um pastor sobe no altar para falar mal do outro pastor. Então, quando os moçambicanos veem aqueles vídeos, um pastor a falar mal da mesma irmã a qual eles se inspiram, então de uma certa forma eles se afastam, já não recebem mais conteúdos que a tal irmã, que o tal irmão, que o tal pregador, eles já não seguem mais os conteúdos da tal pessoa. Existem alguns lugares que de uma certa forma têm adulterado o evangelho de Deus, né? Eu não digo simplesmente lá no Brasil, isso acontece quase em todo o mundo, inclusive também aqui em Moçambique. Hoje em dia já não se fala mais de Cristo como antes, agora fala-se mais de água ungida, fala-se mais de azeite ungido. Então, por causa deste ato, por causa desses costumes, o povo moçambicano, eles pensam que isso acontece quase em todo o Brasil. Nem todas as igrejas do Brasil vende-se água, nem todas as igrejas do Brasil vende-se pulso, vende-se azeite ungido, nem todas as igrejas. Tudo isso, de uma certa forma, levou com que o povo de Deus aqui em Moçambique se afastasse mais dos conteúdos brasileiros evangélicos, né? Como, por exemplo, eu há dias atrás, eu vi um vídeo onde um pastor sobe no altar para falar mal daquela cantora muito abençoada e muito usada por Deus, que até então está a servir como fonte de inspiração para muitos moçambicanos. Eu não vou mencionar o nome aqui, mas eu vou mencionar o título da música a qual o mesmo pastor estava a alegar que não era uma música, que não era o louvor inspirado por meio de Deus. Então, se não era o louvor da parte de Deus, digamos o seguinte, era do diabo, então. Então, eu não vou mencionar o nome da cantora aqui, mas apenas eu vou falar da música a qual o pastor estava a referir na sua pregação. Aquela que diz: Pai, eu tenho tantas bênçãos. Então, este louvor até então é um dos louvores mais escutados aqui em Moçambique, é mais partilhado aqui em Moçambique, quase nas redes sociais. É o louvor mais partilhado aqui em Moçambique, desde o ano passado até então. Então, eu já tive a oportunidade de ver mais de 2 ou 3 pregadores a falar mal do mesmo louvor. Então, eu não estou aqui também para dizer que o louvor foi mal composta, não estou aqui para dizer que o louvor não é de Deus, mas digamos o seguinte, é um louvor muito abençoado, eu não vejo erros nenhum. Meus amigos, pelo que eu sei, na vida não se cresce pisando alguém. Muitos pregadores pensam que estão a desmascarar a tal pessoa, pensam que estão a desmascarar a tal irmã. Isso não é correto, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: se teu irmão cometer algo desagradável a ti, o leve ao parte e o repreenda, e se não te ouvir, chame 2 irmãos consigo e lhe repreenda, e se não te ouvir, leve e o repreenda publicamente, isto é, nas igrejas, nas mídias. Então, nós temos alguns pastores que correm para repreender alguém publicamente na igreja, nas mídias, uma vez que nunca tiveram uma oportunidade de poder conversar com a pessoa e de poder assim repreender. Você nunca vai se tornar verdadeiro por causa de desmascarar as pessoas. Por exemplo, existem muitos irmãos que se desconverteram, uma vez que eles eram fonte de inspiração para muitos jovens aqui no Moçambique. Falo eu de J.A., que mudou a sua personalidade de homem para mulher. O irmão Gessé Guiar também mudou a sua personalidade de homem para mulher. Uma vez essas pessoas, de uma certa forma, eram fonte de inspiração para muitos jovens moçambicanos. Agora os jovens moçambicanos já não sabem quem realmente eles devem seguir, quem realmente é verdadeiro, porque nas mídias brasileiras só se fala de falsos profetas, só se fala de falsos pregadores, só se fala de falsos evangelistas. Agora já não se sabe quem é verdadeiro e quem é falso. É por isso que eles têm muito medo de acompanhar os conteúdos gospel, os conteúdos evangélicos provenientes do Brasil. Eu não estou a dizer aqui que nós não estamos a aderir aos conteúdos do Brasil.
ou como nós aderíamos os conteúdos gospel do Brasil, é muito diferente com como nós estamos a aderir atualmente, ou melhor agora, né? Porque antigamente no meu ministério, ou na minha igreja em que eu estou, quase 99% dos louvores que nós entoávamos eram brasileiras. Mas agora, digamos o seguinte, 35% de louvores que nós estamos a entoar são brasileiros, né? Nunca levarmos o zero dos nossos irmãos, dos nossos amigos, falar no altar de Deus. O povo de Deus não vai nos cultos para ouvir dos zeros do tal fulano, para ouvir dos zeros da tal fulana. Não. O povo de Deus está a ir nos cultos para ouvir a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Então, é isso aí, que não possamos adulterar o Evangelho de Deus. Se é para realmente tu consagrares uma água e dar ao povo, amém, boa obra, não é pecado, faça conforme o que Deus te disse. Queres pegar no azeite, consagrar e dar um crente na igreja, não é mal, é uma excelente obra. Se Deus realmente te comunicou para fazeres isso, faça à vontade, é uma excelente obra da parte de Deus, pois eu não vejo erro em pegar numa água, orar por mesma água, melhor, consagrar a mesma água e dar um crente da igreja para poder usar. Eu não vejo nenhum erro, mas o erro que eu vejo é de pegar na mesma água, vender na igreja, é de pegar no mesmo azeite, vender na igreja, é de pegar no mesmo pulso, vender na igreja. Praticamente isso torna-se negócio. É desta forma que eu me refiro que o Evangelho de Deus está sendo adulterado. Porque o Senhor Jesus, ele disse, a minha casa será chamada a casa de oração, não casa de covil de ladrões. O erro que eu estou a me referir aqui como vosso irmão pastor moçambicano é pegar na mesma água, no mesmo azeite, chegar no teu ministério ou na igreja, dizer, estão aqui as águas, está aqui o azeite à venda, compra esta água e a tua vida não será mais a mesma. Vai ser abençoado no nível sério, serás abençoado tremendamente, o teu emprego vai andar, os teus negócios vão andar. A nossa fé não pode estar baseada em coisas físicas, em coisas materiais, mas sim deve ser baseada e focado no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz de Carvalho. Então não podemos pegar numa água e dizer o seguinte, compra esta água, está R$500, e quando tu comprares esta água, a tua vida vai mudar, os teus negócios vão andar, pega neste azeite, pega neste pulso, compra a tua vida. Não, isso já é adulterar o Evangelho de Cristo Jesus. De graça recebemos e de graça devemos dar. Milagre nunca se cobra, milagre da parte de Deus nunca se paga. Significa, se você está a pagar por um milagre, saiba que aquele milagre não é de Deus. Se você está a pagar por uma cura, por uma restauração, por um livramento, saiba que aquilo não vem de Deus, porque o que vem de Deus é gratuito, não se paga. São essas práticas que de uma certa forma matam o avivamento da parte de Deus num determinado lugar, matam o avivamento de Deus numa nação. Então, tirando fora todos esses detalhes que eu mencionei, tirando fora todas essas inquietações que eu mencionei aqui, o Brasil é uma nação muito, mas muito abençoada. Não só ela é linda por fora, mas também ela é linda por dentro. Dia e noite eu louvo a Deus por aqueles que nasceram num país como o Brasil. Quase 99% de brasileiros, eles se expressam na linguagem de um crente. Eles falam na linguagem de um crente. Eles se comunicam consigo na linguagem de um crente. A pessoa até pode não ser crente. A pessoa pode até não ter Jesus Cristo dentro deles. Por quê? Eu quero crer que é o costume
de muitas famílias brasileiras doutrinar os seus filhos no caminho do Senhor. Até que o filho poderá não ser crente, poderá não chegar a ser crente, mas aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos, aquelas práticas ficam firmes e fixados na vida da tal pessoa. Eu louvo a Deus pelos bons líderes que existem no Brasil. Quase a maioria dos líderes do Brasil são crentes. Isso é de louvar e glorificar a Deus. É muito raro você ver isto em Moçambique, é muito raro. Aqui em Moçambique, quem está na política, ele não se associa com coisas relacionado ao Evangelho da parte de Deus. Aqui em Moçambique, quem é político, ele não é crente, então ele não procura se relacionar com o cristianismo, porque segundo eles dizem que o cristianismo com a política não combina, o cristianismo com a política não combina, cria colisões, mas é muito diferente com o Brasil. É possível no Brasil ver um presidente, ver um deputado, ver um ministro a falar de Deus, a glorificar e a reconhecer a mão de Deus. Isso é de louvar e glorificar a Deus por esta nação muito abençoada por Deus. Meus amigos, eu termino exatamente por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Então, o nosso próximo encontro apenas ficará marcado no próximo vídeo. Deus abençoe vocês todos e estamos juntos. Até já. Tchau, tchau.